Olá, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre nossa última espécie tributária, que são as contribuições. Nós já vimos sobre impostos, nós já vimos sobre taxas, sobre contribuições de melhoria e sobre os empréstimos compulsórios. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as contribuições, última espécie tributária, segundo o STF, tá? Por quê? Porque as contribuições, ela tem uma natureza, na verdade, extrafiscal. Ou seja, ela não está preocupada em arrecadar, eu quero arrecadar o máximo que der, como os impostos, por exemplo, para aplicar lá nas necessidades públicas. As contribuições, elas vão visar corrigir algo no mercado, né? Elas têm o objeto de regular ou modificar a distribuição de riqueza nacional, equilibrar os níveis de preço, ou alguma outra finalidade econômica. E aí o que acontece com as contribuições? Ela vai ser vinculada, né? A gente viu que os impostos é não vinculada, as taxas é vinculada, a contribuição de melhoria é vinculada a uma obra que traga melhoria, os empréstimos compulsórios, ele é vinculado a ter a calamidade pública, ou a guerra externa, ou investimento urgente de relevância nacional, e as contribuições também, ele é vinculado a algum problema econômico, eu poderia chamar assim, né? Algum problema de natureza econômica, de regulação, de necessidade, que eu preciso desse dinheiro para cobrir algum gasto. E aí, as contribuições, ela tem algumas características bem peculiares. Primeiro, ela é prevista na Constituição, tá? No artigo 149, e ela é uma espécie tributária autônoma. O que é isso? Ela é diferente e ela é bem específica. Por quê? Porque a gente viu, nos princípios tributários, que eu não posso ter uma bitributação na mesma coisa, né? Então, eu não posso bitributar a mesma coisa. Bitributar veículo automotor, bitributar transmissão de bens imóveis, bitributar propriedade urbana ou rural. Então, eu não posso bitributar, como a gente já viu, é um princípio, inclusive. Sendo que as contribuições, como ela tem uma natureza bem específica, bem autônoma, ela é autorizada por lei a ter o mesmo fato gerador dos impostos, né? Então, se eu tiver imposto sobre a renda, eu posso ter uma contribuição sobre a renda, né? Eu tinha, por exemplo, a CPMF, que tinha o mesmo fato gerador do IOF, que era um era imposto e a outra era uma contribuição. Então, o que é que diferencia, André? Eu não vou estar bitributando, não, porque vai estar incidindo sobre a mesma coisa. Não, porque os impostos, eles não são vinculados. E essas contribuições, elas são vinculadas. São vinculadas ao problema que originou a criação dela, né? Então, continuando a falar um pouquinho sobre as contribuições, para ver se vocês entendem com alguns exemplos, nós temos 3 tipos de contribuições. Nós temos as contribuições sociais, que tem a finalidade social, que a finalidade social atingir ali a população que está passando por algum problema. Nós temos as contribuições corporativas, que é de determinada categoria profissional, e nós temos as contribuições de intervenção no domínio econômico, que é exatamente uma tentativa da administração intervir na economia de alguma forma, né, e precisa do dinheiro de alguma forma para aplicar nessa atividade econômica que está tendo algum problema. Aí eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Primeiro, as contribuições sociais, nós temos o INSS, nós temos o PIS, nós temos o PASEP, que é exatamente contribuições que eu vou destinar, por exemplo, para a Previdência, né? E com a finalidade dessa contribuição para a Previdência, arrecadar para poder ajudar na Seguridade Social. Então, veja que é um problema social e que o dinheiro que eu vou arrecadar com isso, eu vou aplicar nesse problema social, né? Nesse custo, nessa despesa. Diferente do que a gente vai ter a contribuição sobre o lucro, contribuição social sobre o lucro líquido, né? Que incide sobre a renda. Eu pago imposto de renda, eu não sei para onde vai, mas essa contribuição social sobre o lucro líquido vai lá para
para a Seguridade Social. Então, embora tenha o mesmo fato gerador, renda, por exemplo, mas eu vou dar uma destinação específica àquela contribuição. Inclusive, ela só pode ser criada se na criação dela eu já dá uma destinação específica, né? Então, eu preciso fazer esse link que eu estou criando para poder cobrir tal coisa. Então, o primeiro tipo de contribuição seriam as contribuições sociais, como eu dei aqui esses exemplos, contribuição social sobre o lucro líquido que as empresas pagam, o PIS, o PASEP, a antiga CPMF, eram todas contribuições sociais, porque o que eu arrecadava, eu destinava para determinado problema social. Só para vocês entenderem um pouco, a CPMF, na época que incidia sobre operações financeiras, parte dela era destinária para a saúde, né? Tanto é que quando ela foi extinta, se perguntou, meu Deus, vai diminuir o dinheiro da saúde, porque arrecadava-se muito com a CPMF. Até se fala em voltar essa contribuição. O segundo tipo de contribuição são as contribuições corporativas, que elas são aplicadas na categoria profissional. Então, nós temos o CREA, nós temos o CRM, nós temos o CRC, que eu vou arrecadar essa contribuição para poder reverter para a própria categoria profissional, tá? Então, por isso que elas chamam corporativas, porque é determinada corporação e eu vou aplicar nessas categorias profissionais. Essa é super simples, né? E as contribuições de intervenção do domínio econômico é quando está acontecendo alguma coisa na economia que a administração ela precisa fazer alguma regulação e por isso ela vai cobrar determinada contribuição para aplicar em determinado problema que está acontecendo. Então, um exemplo desse tipo de contribuição é a CID combustível. CID, o que significa? Contribuição de intervenção no domínio econômico, exatamente explicando. E ela foi criada para ser cobrada para, por exemplo, quem trabalha, quem é dono de posto de gasolina ou quem trabalha com distribuição de petróleo, né, que vai receber ou vai fornecer derivados do petróleo. E aí a destinação dessa contribuição, um pedaço da destinação, porque tem que ser criada para essa finalidade, vai ser aplicada em pesquisas e investimentos sobre a extração do petróleo. Por quê? Porque eu preciso gastar com isso, está sendo pouco investido, então eu vou cobrar dessas pessoas que trabalham com isso, né, que comercializam isso, que arrecadam, que lucram com isso, para que eu possa investir mais nessa área. Ou também ela é destinada para fazer a parte de, como é o nome? As estradas que vão circular no petróleo, né? Que vão levar o petróleo para determinados estados e municípios. Então, eu crio uma contribuição para regular a economia em determinado aspecto. Eu estou precisando incentivar a pesquisa, a produção e eu preciso arrecadar. Então, essa natureza extrafiscal, que é para regular algum problema, seja social, categoria econômica ou de intervenção econômica, é através das contribuições. O que é que ela tem de característica que vocês não podem esquecer? Ela pode ter o mesmo fato gerador dos impostos, não vai ser bitributação, tá? Por quê? Porque os impostos não são vinculados e a contribuição é vinculada. E a lei que vai criar a contribuição, ela precisa já ter a destinação específica. Veja, se eu criar uma contribuição sem destinação nenhuma, ela é inconstitucional, tá? Ou se eu criar uma contribuição para uma destinação e depois mudar a destinação dela, né? Ela também vai ser inconstitucional. Então, por quê? Porque ela tem essa natureza bem autônoma de ser, tá? Então, até a nossa próxima aula. Espero que tenha aprendido a nossa última espécie tributária.